Camila, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Olá. Boa tarde, boa noite. Tá Tudo me bem, doutor ouvindo? Ricardo? Boa tarde. Estou te ouvindo. Já estamos ao vivo aqui na plataforma do YouTube para nossa live, aguardando um pouquinho as pessoas entrarem. Vamos aguardar mais um minuto e aí a gente já Ah, começa aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. que maravilha, estamos ao vivo então. Allora, um grande abraço a Estamos ao todos. vivo. Um grande abraço a todos. E obrigado por disponibilizar o tempo de todos vocês para ouvir a nossa conversa, a conversa de hoje, para entender melhor essa questão da ação coletiva, porque justamente entendo que tem vários comentários, e justamente tem várias opiniões, mas a coisa melhor é ouvir diretamente a voz de que pensou, ecco, e arquitetou, projetou essa ação, que pode explicar, ecco, de forma original, podemos dizer, de forma direta todas as questões, sanar todas as dúvidas eventuais que temos. Perfeito. Acho que a gente já pode começar. Doutor Ricardo, muito boa noite, boa tarde, né? É um prazer estarmos aqui para essa live de hoje. E, pessoal, boa tarde a todos aqui, bem-vindos, obrigada, né? Igual o doutor Ricardo falou, por estarem aqui, disponibilizar sua tarde, 15 horas. Tem que ser esse horário, porque a gente está com um horário uma diferença grande de fuso horário com a Itália, então o doutor Ricardo não pode fazer live na madrugada, né? Não vai ter energia aqui para conversar com a gente. Então a gente tem que ajustar o horário aqui que ele possa estar presente aqui e poder resolver todas as dúvidas. Essa ação coletiva, é importante a gente explicar um pouco, né, da razão dessa ação coletiva, né, e por que ela existiu, por que ela foi lançada pelo Dr. Ricardo e idealizada por ele. Com o decreto, né, com toda a situação do decreto, as pessoas que aguardavam nas filas do reconhecimento da cidadania italiana, ou seja, elas tinham ingressado, entrado ou através de uma ficha, um formulário de inscrição, ou através de um e-mail. Cada consulado tem um procedimento no ingresso à fila. Essas pessoas entraram com esses pedidos há 5, 10 anos, 8 anos, enfim, demonstraram essa vontade há muito tempo. E até hoje não haviam sido convocadas pelo consulado, porque os consulados italianos não cumpriam o seu prazo previsto em lei de atendimento. Então essas pessoas acabavam aguardando nessas filas aí durante todos esses anos. Então, com o decreto, elas não tinham sido convocadas, não por uma ineficiência delas ou por uma vontade delas em não ter apresentado ainda os documentos, mas sim por uma ineficiência da administração pública italiana do não cumprimento do seu prazo em lei. E nem só isso, né? Por outras razões que a gente conhece também por trás de tudo isso dos consulados italianos. E com o decreto, o que aconteceu? Essas pessoas foram canceladas, esses pedidos, essas demonstrações delas de interesse em reconhecer o seu direito foi cancelado. Elas não têm mais a possibilidade de apresentar a sua documentação, ou seja, elas morreram com esse protocolo em mãos. Aquelas pessoas que já tinham sido convocadas, ou seja, o consulado ele faz convocações, dependendo do consulado, uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Geralmente no início e na metade do ano. Ele faz uma convocação de uma leva de pessoas. 1.000, 2.000, 3.000. Depende muito de cada consulado e do número de pessoas que aguardam nas filas de cada consulado. Então, a cada convocação dessas, o consulado envia um e-mail ou ele faz uma chamada coletiva no seu website e fala para essas pessoas que têm cujo números de protocolos específicos, por exemplo, do 1.000 ao 2.000, para apresentarem a documentação num período, num prazo que eles determinam. Então, as últimas pessoas convocadas pelos consulados italianos, que já tinham recebido ali do consulado, olha, você é o próximo da lista, o consulado está te convocando e está dizendo que você pode apresentar sua documentação nesse prazo, e aí depois eles mandam um e-mail dando um dia para a pessoa ir lá e apresentar essa documentação.
Essas pessoas, com o decreto, elas foram resguardadas pelo novo decreto, no sentido de ter a oportunidade de apresentar a documentação. Ou seja, no primeiro momento, o consulado cancelou os agendamentos delas, mas depois eles reabriram e falaram: olha, vocês que tinham sido convocados, segundo o decreto, vocês têm a possibilidade de apresentar a documentação. Mas nós estamos falando aqui não dessas pessoas, né, doutor Ricardo? Nós estamos falando das anteriores, das que tinham, que estavam ali depois dessas na fila, ou seja, que seriam convocadas no final do ano, no início do próximo ano, assim conforme cada consulado vai chamando as pessoas. Então, essas pessoas, sim, perderam o seu direito. E a ação coletiva, idealizada pelo Dr. Ricardo, é justamente para atender essas pessoas, para salvar essas pessoas, para dar a elas a possibilidade de elas protocolarem a documentação no consulado. Então, essa ação, ela não é uma ação que visa, assim como as outras ações judiciais que a gente trabalha no reconhecimento da cidadania italiana. Anterior, a gente trabalhava com as ações para quem se enquadrava na regra materna de 1948, a gente fazia ações contra as filas, agora a gente está fazendo ações contra a inconstitucionalidade do decreto, mas essa ação, ela é específica, ela não é o juiz que vai determinar o reconhecimento da cidadania italiana dessa pessoa, mas o que vai determinar é para pressionar a administração pública, para a administração pública atender essas pessoas, cumprir esse atendimento. Então a cidadania italiana, ela vai continuar sendo concedida pelo próprio consulado italiano. Então é pressionar o consulado a atender essas pessoas e reconhecer a cidadania italiana delas, se assim a sua própria documentação ela estiver de acordo com as leis prescritas anterior. Então esse é o grande objetivo da ação. Então tem muita gente confundindo que essa ação, né, com as ações da inconstitucionalidade do decreto, mas não tem a ver. E é por isso que a gente está aqui hoje, para esclarecer muito mais aí ao público, as pessoas que estão interessadas, que se enquadram, que estavam ali nessa fila, e poder entender um pouco como é que funciona a dinâmica dessa ação, até porque ela prescreve em 2 etapas, e o doutor Ricardo vai explicar aqui como que ela vai funcionar na sua própria ação. Quando a gente idealizou essa live, a gente pensou em fazer ela em formato de perguntas e respostas, tanto que a gente abriu as perguntas já no canal da Ferrara, já 3, 5 dias anterior, para que as pessoas pudessem manifestar quais são as suas principais dúvidas, e a gente fizesse aqui num formato de pergunta e resposta para o doutor. Porque a gente vê que basicamente as mesmas perguntas, elas se repetem, e ainda que a gente já tenha falado, então eu acho que é interessante a gente já deixar nesse formato aqui, que vai ajudar as pessoas também no próprio entendimento disso. O doutor Ricardo, né, que idealizou essa ação, a Ferrara está como divulgadora dessa ação. Depois, no final, a gente vai até falar um pouco de como que outras pessoas podem participar também divulgando essa ação, que é muito importante nesse momento. Quanto mais pessoas unidas estiverem nesse mesmo propósito, informando as pessoas que estão nessa situação a aderirem essa ação, mais força a gente vai ter no propósito que o Dr. Ricardo se manifestou para esse objetivo. Então aqui é união, né? Quanto mais pessoas, mais aderindo, mais divulgando, mais gente ingressando, das 56 mil que nós estimamos que estejam nessa situação aqui no Brasil, mais a gente vai ter força aí para essa ação, para essa idealização do Dr. Ricardo. Então, doutor, vou começar com perguntas, e aí no meio das perguntas o doutor vai ficar à vontade para explanar aí o que for muito obrigado, doutora Camila. Posso só pedir a licença de acrescentar só um pedacinho a respeito da sua introdução, muito pertinente e correta? Porque a minha preocupação é a seguinte: ninguém tem a bola de cristal, claramente pode prever o futuro. Todos nós confiamos que o Tribunal Constitucional possa derrubar essa lei da vergonha, e que isso possa acontecer logo, o mais rápido possível, primeiro semestre de 2026. Vamos torcer para isso, logicamente. Mas minha preocupação qual é? É que o consulado agora possa chamar 3, 4, 5 anos juntos, logicamente somente filhos e netos, porque, como sabemos,
a lei da vergonha, limitou a essas gerações. E vai cancelar, queimar, basicamente, todas as listas de espera, todas as posições jurídicas qualificadas que as pessoas tinham por ser ingressada, por ter apresentado um pedido de forma oficial, conformando-se à praxe de cada consulado italiano no Brasil, e por conta disso, quando vai chegar a sentença do Tribunal Constitucional, provavelmente elas não vão mais ter essa posição jurídica qualificada, elas precisariam iniciar de volta a ingressar tentar de ingressar na fila, etc, etc. É por isso que me assustei um pouco com essa situação, porque justamente, como a doutora Camila estava lembrando, o consulado hoje está se conformando à lei. Se o decreto Tajani, antes, dia 28 de março, falou que só que apresentou a documentação, a pasta, o pedido, antes do dia 27 de março, está salvo, digamos assim, e vai utilizar a disciplina anterior. A lei de conversão mudou essa parte, acrescentando que também aquelas poucas dezenas de pessoas que estavam com a convocação marcada e que foi suspensa, poderão obter claramente acesso ao consulado para apresentar a pasta. Então, o consulado agora está fazendo isso, está convocando as pessoas que estavam com agendamento marcado e que foi suspenso. Então, é importante entender a diferença entre as duas posições, que estava com a reunião marcada, a convocação marcada, e que não estava com a convocação marcada, porque, por exemplo, ingressou na fila no 2020. E agora, São Paulo estava, se não lembro mal, está chamando 2017, digamos assim. Essa é a grande preocupação, essa é a ideia, é a base da ideia de proteger essa posição jurídica subjetiva da um possível cancelamento dessas listas nos próximos meses. Obrigado. Desculpa, mas precisava, na minha opinião, esclarecer esse ponto, porque é muito importante para entender a oportunidade de agir agora, não esperar sentenças de Corte Constitucional, que, graças a Deus, vão chegar, mas provavelmente vão chegar num momento que as listas de espera não vão existir mais. Essa é a questão. Isso é fato, né? Então não dá para esperar, até porque quanto mais esperar, a hora que eles cancelarem de vez essa possibilidade, aí realmente a gente não vai ter mais como recorrer, né? Então, doutor Ricardo, quem pode participar dessa ação? Com certeza, como falamos, a lei da vergonha preveu a aplicação da antiga disciplina, da antiga regulamentação, para que já entrou com a documentação, para que estava com a convocação marcada, e sobre isso não tem dúvida. Eles já poderiam finalizar o processo. O problema são a todas aquelas pessoas que formalmente apresentaram o pedido, se conformaram àquela que era a praxe consular e ingressaram, estão presentes na lista de espera até março de 2023, porque, como sabemos, os consulados têm 730 dias para concluir o processo de reconhecimento da cidadania. É um prazo de lei, ok? Então, os consulados não cumpriram a lei. É por isso que tem uma responsabilidade, na questão própria matemática, não cumpriram o prazo e tem uma responsabilidade por esse descumprimento. Então, todas essas pessoas que estão formalmente nas listas de espera, foram chamadas, não apresentaram a documentação, podem ingressar nessa ação coletiva. Logicamente, elas podem também ingressar com ações individuais. Então, isso claramente é outro assunto, mas todas essas pessoas podem tranquilamente entrar com ação judicial individual. Perfeito, doutor. O que a gente recebe assim, qual a documentação que eu preciso, né? O que
que vai justificar a minha comprovação de ingresso na fila? Porque tem muita gente que fala, eu só tenho um print, ou eu sei que eu entrei na fila, mas eu não tenho nenhum número de protocolo, o consulado não me mandou absolutamente nada. Então tem muitas dúvidas nesse sentido, né? O que a pessoa poderia usar como comprovação de ingresso nessa fila para poder entrar com a ação, participar da ação? Sì, corretto. Ma digamos che antes da plataforma Prenotami, além do consulado di Porto Alegre che sta continuando, che continuò sempre com a email, cada consulado stava com a própria praxe. Portanto, é necessário consultar, verificar qual era a praxe na época vigente, no momento do pedido, para comprovar que a domanda foi apresentada corretamente. Por exemplo, o consulado de São Paulo, por um período, aceitava a ficha consular por e-mail. Então, nós vamos ter uma ficha consular preenchida, com a data, a assinatura, o nome das pessoas e o recibo do e-mail, porque o consulado mandava uma resposta. Estou falando de São Paulo, por exemplo. Per um período, o consulado de São Paulo aceitava carta registrada. Então, nós vamos ter sempre a cópia da ficha de requerimento, com o nome das pessoas, a data, a assinatura, e o AR, o recibo, o aviso de recebimento da carta registrada. O consulado de Porto Alegre sempre utilizou a confirmação por e-mail, com uma ficha bem específica. O consulado responde colocando o número das pessoas na fila. Eu gravei e downloadei, eu fiz o download, desculpa a palavra em inglês, fiz o download de todas as listas que o consulado de São Paulo publicou nos vários anos, sem anonimizar o nome das pessoas. Eu tenho uma lista com os nomes e para cada ano eu posso verificar se a pessoa efetivamente consta naquela lista, qual seria o número. Depois o consulado anonimizou, colocou somente as iniciais. Mas antigamente essas listas eram à disposição, então eu simplesmente fiz o download na época e posso comprovar que fiz esse download da plataforma consular. Logicamente não podemos aceitar print, screenshot de tela, porque as tentativas, infelizmente, não são ingresso na fila, não comprova e não vale como ingresso na fila. Chi ingressou, conseguiu ingressar na plataforma Prenotami, tem a confirmação, tem uma janela, se não lembro mal, tem uma janela que confirma que a pessoa ingressou na lista de espera do ano, etc, etc. Então, lá vamos ter a ficha consular e essa tela que confirma o ingresso na fila. Esses são, basicamente, os comprovantes. Tem pessoas também que escreveram um e-mail para confirmação, porque perderam a documentação, escreveram um e-mail, o consulado respondeu, fulano e fulana estão na número X, número X da fila do ano 2021, digamos assim. Ecco, também isso é um documento que comprova. Dito isso, nós vamos apresentar a nossa ação coletiva, depois será o Ministério, no caso, a comprovar que aquela pessoa, fulano, fulana, effettivamente não estava na fila do consulado, ma ele tem que comprovar. Nós vamos comprovar do nosso lado que estava e do lado da administração pública, eles têm que comprovar que não ingressaram. Então, sobre isso, será uma questão que vai ser discutida, no caso, só depois. Perfeito, doutor. A gente sabe que quando se fala em ação judicial para a cidadania italiana, as pessoas já veem em mente um custo alto, né? As pessoas já imaginam que vão ter que desembolsar muito dinheiro, porque, de fato, as ações atuais, elas não têm um custo baixo, tem toda a montagem da documentação, posterior também tem os honorários advocatícios, enfim. Então, onera, né, basicamente, aí para uma família ou para, de repente, quem não tem um grupo familiar muito grande para poder diluir os custos. Enfim, então, quando a gente fala disso, as pessoas já se assustam. Já deve ser muito caro. Mas não, essa ação, ela não tem um custo altíssimo, ela tem, né, nem se compara com uma ação normal.
E é importante você falar qual que é o custo dessa ação e a gente deixar aqui. E até porque que os menores, né? Porque as pessoas questionam muito, por que, que os menores de idade também pagam a ação e, né, e eles são considerados como os requerentes aí também da ação. Então, acho que é importante falar aqui do custo, né? E a questão dos menores também. Sì, claro, ma digamos che quando cogitei essa ação, pensei, poxa, precisamos proteger essas pessoas, independentemente agora do acesso à justiça, porque claramente chi pode pagar um advogado, pode pagar uma taxa judicial, que agora, como sabemos, é por pessoa, é muito cara, não vai pensar em ação coletiva, vai justamente cuidar da própria ação individual para obter como objetivo o reconhecimento direto da cidadania italiana. Aqui nosso objetivo é outro, o nosso objetivo é ser chamados, convocado no consulado para apresentar a documentação. Então pensei, precisamos colocar um valor que seja justamente acessível às pessoas para proteger os direitos e justamente salvaguardar, não queimar essas listas de esperas no interesse geral de todos, também que não vai entrar na ação coletiva, vai justamente de qualquer forma beneficiar. Então, o valor que eu pensei é de 250 euros, que vai ser a cobertura de todos os custos da etapa extrajudicial e também da etapa judicial, ok? Então, esse valor vai incluir honorários, taxas, custos para a ação no extrajudicial e na etapa do judicial. Sobre os menores, qual é o problema dos menores? Que muitas vezes os menores são colocados na ficha consular. Que preencheu na ficha consular sabem o que eu estou falando, porque tem um lugar, geralmente, na maioria das fichas consulares, tem um lugarzinho onde se coloca, tem filhos menores, e o requerente tem que colocar os menores. O meu medo é, se nós vamos fazer ação coletiva para os adultos, e o consulado chama somente o adulto, e inicia a criar problemas para os menores, devido a essa lei da vergonha, justamente eu não quero problemas, não quero encontrar discussões sobre isso com o consulado. Logicamente, esse valor, caso a ação seja bem sucedida e com êxito, esse valor não vai incluir a taxa consular de 600 euros, se não lembro mal, não sei se é 600, 700 agora, mas a taxa consular, cioè se o consulado convoca os clientes a apresentar a documentação, vai cobrar também a taxa consular. Essa taxa consular não será incluída porque, digamos que o nosso trabalho já está concluído com sucesso, então não vamos mais entrar nessa etapa. Essa questão da preparação da pasta é mais com a empresa Ferrara, que vai justamente assessorá-los até a apresentação da pasta no consulado. Perfeito, doutor. E assim, bom, a gente falando de custos, né, a gente percebe que assim, aquelas pessoas que até hoje estavam ali aguardando na fila, nunca se interessaram em entrar com uma ação contra a fila para obter o seu direito de uma forma mais rápida, muitas vezes porque a pessoa diz, olha, eu não entrei com uma ação judicial porque para mim eu posso aguardar 10 anos. Ou ela não entrou com ação judicial porque ela falou, eu não tenho recursos para pagar mais por um advogado, enfim, para poder entrar com essa ação. Então existia sempre essas duas vertentes aí dessas pessoas que se mantinham nas filas. E então, se eventualmente a sua situação se enquadra nas pessoas que não tinham recurso, né, ou que até hoje não foram porque achavam muito caro, é uma possibilidade, né, a ação coletiva. Então é um custo bem menor e é uma possibilidade de você requerer o seu direito de ser atendido, né? Então, enfim, olhando por custos, é uma possibilidade muito mais viável. Agora, doutor, as pessoas perguntam muito, né? Como que vai funcionar? Primeiro, assim, até quando que as pessoas podem ingressar nessa ação coletiva? Qual que é o deadline, aí, o nosso prazo máximo? E como que vai funcionar as etapas, né? Porque o doutor comentou que ela será feita em duas etapas, primeiro uma extrajudicial e posterior uma judicial. Então, como que vai funcionar a estratégia também dessas duas etapas?
Sim, eu coloquei um prazo máximo para permitir às pessoas de conhecer essa oportunidade, entrar em contato, se cadastrar com através do site, através claramente de e-mail, de todos os canais de comunicação, para poder acessar a esse tipo de medida. Então, coloquei como prazo o dia 15 de julho. Logicamente, após essa data, podemos sempre adicionar mais pessoas, mas o custo vai ser diferente, vai aumentar, no caso. Eu gostaria de iniciar o dia seguinte, o dia 15 de julho, proprio para não deixar muito tempo, o tempo passar, é por isso que acredito que um mês e meio seria suficiente para nós coletar a documentação, coletar as preferências dos clientes para poder agir o quanto antes, iniciar, protocolar o quanto antes essa ação. Por que isso? Porque esse tipo de ação coletiva tem tapas obrigatórias, com prazos obrigatórios, que nós temos que seguir, não podemos pular, ok? A primeira etapa é essa etapa extrajudicial. Nós temos que protocolar essa cobrança extrajudicial, essa diffida, e a administração pública tem 90 dias para responder ou responder negativamente, porque pode responder positivamente, pode responder negativamente, ou pode não responder por nada. Então, essa seria, digamos, as várias opções. Então, se vamos protocolar na segunda metade de julho, ecco, tem em conta 90 dias, agosto incluído, para o Ministério das Relações Exteriores nós responder. Na ação coletiva que eu fiz para os trentinos, a minha experiência passada, após 30 dias eu recebi a ligação de um dirigente do Ministério das Relações Exteriores. Mas, além disso, agora a questão é muito maior, justamente uma questão muito mais política a respeito daquela questão dos trentinos. Então, vamos ver se o Ministério decide de me ligar diretamente ou não. Por enquanto, após esses 90 dias, se abre um prazo de um ano para poder entrar no judicial. Nós temos um ano de prazo para entrar no judicial. Claro que eu não vou esperar 365 dias, não quero esperar. Já vamos preparar a nossa ação, não digo o dia 91 ou dia 92, mas o dia 110, provavelmente, dal protocolo da diffida, queremos iniciar o nosso caminho no judicial, caso a questão não seja resolvida na etapa extrajudicial. Tenha em conta, mediamente, esse tipo de processo demora em média 2 anos. Isso seria um pouco a previsão de prazos. Logicamente, uma sentença do Tribunal Constitucional nos ajuda, mas nós também vamos levantar a questão de constitucionalidade no judicial e vamos acrescentar a força dessa ação levantada no Tribunal Constitucional, proprio porque vamos cutucar um ponto da lei da vergonha específico, o fato de não equiparar as pessoas que estavam na fila com aquelas que já apresentaram a documentação no consulado. Essa disparidade de tratamento, essa falha na legítima expectativa, na minha opinião, é grave e inconstitucional. Então, temos que levantar nós também essa questão na frente do Tribunal Constitucional. Depois sabemos que o Tribunal pode decidir sobre a irretroatividade da lei, estamos todos felizes, ou pode justamente declarar a inconstitucionalidade de singlos pontos dos parágrafos dessa lei. Então, cada um de nós deve lutar para justamente proteger os próprios clientes e derrubar os parágrafos, símbolos parágrafos da lei, se não conseguimos o resultado máximo, que seja a irretroatividade dessa ação. Perfeito. As pessoas perguntam também, doutor, em caso de não ter êxito, né? Em caso de não ter êxito, como é que fica a questão dos honorários pagos, né? Do valor da ação, enfim. Eu já até respondo para o doutor,
porque eu faço a reflexão sempre quando fazem esse tipo de questionamento quando é uma atividade jurídica, né? Nenhuma atividade jurídica, ela pode ser, no ato da contratação, ter 100% de êxito, né? Você não pode garantir o êxito de nenhuma ação, de nenhum ato jurídico, a não ser que tenha algo por trás, que não é o nosso caso, né? E nunca foi. Então, enfim, obviamente não tem como garantir um êxito. E quando você contrata um advogado, independente do êxito ou não, ele não devolve para você o que você pagou das custas de honorários para você trabalhar em cima daquele processo. Então teve muita gente, até eu faço essa abertura aqui nessa live, porque não foi uma ou duas pessoas que fizeram esse questionamento. Então já deixo aberto aqui que em caso de não êxito dessa ação, esse dinheiro, né, o valor investido na própria ação de 250 euros por requerente, ele não será devolvido, né? Isso é um trabalho advocatício que você tem que confiar, e a gente tem que entender que quanto mais pessoas aderirem, melhor, e mais êxito aí a gente pode ter no resultado dessa ação, né? Agora, doutor, pode falar um pouquinho para a gente quais são as perspectivas de êxito, né? O porquê que o doutor acredita muito, né, que a gente pode ter um resultado positivo em cima dessa ação? Ma digamos che è sempre difficile fare una previsione, ma digamos che chi sta na fila do consolado está com uma posição jurídica subjetiva qualificada. Isso também ajuda muito no processo judicial individual, pois pode-se argumentar com uma interpretação extensiva que mesmo chi estava na fila antes do dia 27 de março é equiparado a quem apresentou a documentação antes dessa data, e por essa razão a lei da vergonha não deve ser aplicada. Então, esse é um assunto que vamos utilizar também nas ações individuais e vai ter peso, na minha opinião, não? Obter uma interpretação extensiva dessas duas posições. Mas, justamente, como falamos, a ação coletiva é para quem não vai ingressar na ação judicial e, justamente, quer ter êxito. O que posso dizer? Um conceito muito simples. O consulado italiano, por lei, deve finalizar o processo de reconhecimento da cidadania em 730 dias. Agora, essa questão não aconteceu. O consulado não cumpriu a lei e permitiu a uma lei sucessiva de cancelar o direito das pessoas. Então, é uma responsabilidade gigante do consulado, porque o consulado, não cumprindo o prazo da lei, comportou a perda do benefício, perda do status do requerente. Então, aqui se trata de ou entender que cometer um erro enorme ou pagar os danos, come si chama tecnicamente no direito administrativo, é dano por atraso, dano da ritardo, indenização por atraso. Eu acredito que o consulado e o Ministério das Relações Exteriores vão pensar bem antes de responder, porque a responsabilidade, da um ponto de vista financeiro, seria bem grande a respeito, ao contrário, de chamar as pessoas que estão entrando na ação coletiva. Eu me lembro quando, 10 anos atrás, iniciei fazendo as diffidas nos consulados para que as pessoas que estavam na fila pudessem ingressar e apresentar, pulando a fila, basicamente apresentar a documentação. O consulado, para evitar problemas, chamava essas pessoas, sempre marcava a data para apresentar a documentação. Eu confio muito que isso vai acontecer e, por enquanto, confio muito que, se isso não vai acontecer, vamos todos na frente do Tribunal Constitucional, nós também com a ação coletiva, com essa questão específica, e o Tribunal Constitucional vai nos dar razão, vai aceitar a nossa questão de constitucionalidade. Então, eu estou muito confiante, não ficaria aqui hoje com a doutora Camila falando a vocês se eu não estava super confiante no que é essa medida, aquilo que é a minha capacidade de apresentar e fazer esse trabalho. Eu ficaria, digamos, focando só nas ações judiciais individuais, se não confiava nisso. Então, justamente a escolha de vocês, ninguém pode garantir com sangue que vai dar êxito, porque ninguém tem a bola de cristal.
logicamente, cada um pode ter o próprio entendimento e eu respeito as opiniões de todos. Se os clientes têm uma opinião contrária ou querem entrar com ação judicial, estamos à disposição. Justamente é uma escolha própria de vocês. Após ter ouvido a minha fala, a fala da doutora Camila, tomar essa decisão tem todo o tempo, porque justamente até o dia 15 de julho tem tempo, mas não faça isso no último dia, porque eu acredito que a um certo ponto vamos encerrar para iniciar a trabalhar todas essas pastas que chegam para montar tudo. Obrigado. Eu também, né, a Ferrara, né, como empresa, acreditou nessa ação, justo porque o Dr. Ricardo tem aí uma vasta experiência com DFIDAs, né, começou essas questões com as DFIDAs aí com a administração pública, já trouxe resultados muito satisfatórios. Muitos clientes da Ferrara entraram com a DFIDA na época ali da questão dos trentinos, e a gente teve muitas famílias que conseguiram, que tiveram êxito. Então, assim, como o Dr. Ricardo falou, não estariam todas, conseguimos êxito em todas, não, né, todas que nos procuraram, nos contrataram, tiveram êxito. Então, foi realmente muito, muito satisfatório, e eu acredito, nós acreditamos, a Ferrara, nesse trabalho, mas é claro que a gente precisa de um coro, né? Quanto mais gente aderir, melhor vai ser esse resultado, né? 3, 4 pessoas aderindo não vai ser o que vai fazer com que a gente tenha sucesso nessa ação. É claro que as estratégias é o que prevalece, as estratégias traçadas aí tanto no extrajudicial quanto no judicial, do Dr. Ricardo, dessas etapas que se complementam, né? Elas são o que é o X da questão aqui dessa ação coletiva, mas é claro que a aderência das pessoas é o que vai dar força aí para esse movimento. E tem algumas outras perguntas, doutor, mas são perguntas mais relacionadas à documentação, como procuração, posso fazer procuração em nome do grupo familiar? Né, eu assim, até essa eu acho que a gente pode responder aqui na live, mas as dúvidas que surgiram, muito específicas, do comprovante de fila que cada pessoa tem. Essas dúvidas a gente pode analisar e o meu time depois ali, o time da Ferrara, que está disponibilizado para isso, pode analisar caso a caso e responder para vocês se aquele comprovante, se aquela situação de fila, ela é ok para o protocolo da ação. Agora, quanto à procuração, por que a procuração ela deve ser individual, doutor? Sim, deve ser individual, porque como será na etapa judicial uma ação de toda forma judicial, temos que ter uma procuração assinada por todos os requerentes, inclusive os menores representados pelos pais. Então, não podemos aceitar uma procuração só de para representando X pessoas. Temos que obter procuração em nome de todos os requerentes interessados. Perfeito, doutor. Bom, as particularidades de documentação, a Ferrara está com um time aí específico para essa ação coletiva, para atendimento, para tirar dúvidas, para analisar aí os ingressos na fila, para procuração, para todos os documentos aí que são necessários de encaminhamento para o doutor, o contrato assinado, como fazer o pagamento. Então, todas essas questões aí mais burocráticas e operacionais, a gente tem um time aí que está disponível para isso. É importante aqui a gente até deixar como recado, né, doutor? Não sei se faltou alguma coisa importante referente ao assunto, mas acho que a gente esclareceu aqui as principais dúvidas, as dúvidas gerais. Às vezes eu me lembro das dúvidas que os clientes me apresentavam no momento da DFIDA, na época de 10 anos atrás. Me perguntam, mas eu tenho que ter a pasta pronta para apresentar lá no consulado? Dúvida legítima. Digamos que na época o consulado convocava as pessoas dando uma data, me respondeva convocando as pessoas dando uma data. Logicamente aqui, como serão, espero, muitas das pessoas que vão aderir, o consulado vai seguir uma ordem cronológica com base naquela que é a lista de espera e vai convocar as pessoas. Mas não se assuste, porque com a empresa Ferrara do seu lado,
a pasta será coletada de forma super rápida e, inclusive, nós sempre podemos, como aconteceu várias vezes, como eu fiz várias vezes, sempre podemos pedir um adiantamento ao consulado. Sempre o consulado me respondeu positivamente, podemos tranquilamente representar a necessidade de adiantar a convocação para o mês seguinte. Então, não se assuste com isso, não é agora que precisamos de coletar toda a documentação, vamos esperar o êxito para depois trabalhar com isso. Tá bom? Claro? A gente, da pasta, realmente é isso mesmo, não precisa preparar a documentação agora, até porque você vai ter que traduzir, apostilar. Os consulados italianos, eles são muito criteriosos na documentação, não é tão, né, não é tão simples, não que seja simples, mas para protocolar nos tribunais a gente não tem tantas exigências quanto à documentação, os consulados já são muito mais criteriosos, principalmente em erros, né, e necessidades de retificações. Então, claro que é importante, posterior, começar a trabalhar isso de uma certa antecedência, porque a gente não sabe, ganhando o êxito da ação, como que vai ser a postura deles da determinação da apresentação dessa documentação. Porém, assim, não precisa sair correndo, eu acho que o mais importante é você ter pelo menos os indícios da sua genealogia, não ter nenhuma pesquisa a ser executada, ou seja, você saber onde encontra os registros, né, nascimento, casamento, dos antepassados, não ter pesquisa, porque numa eventualidade aí de êxito de ação e já no início do preparo da documentação, é importante pelo menos saber onde se localizam esses registros, porque um trabalho de pesquisa ele pode demorar um tempo que pode ser que não atenda aí a necessidade da apresentação da pasta. Então é só isso que a gente instrui, né? Tem a sua genealogia, tem a sua árvore já desenhada e a localização dos registros. E fora isso é aguardar, né? Não precisa sair traduzindo, apostilando, montando a pasta. Quem já está com a pasta pronta, ótimo. Aguarde essa pasta, né? Deixe arquivado, bem arquivado no cofre, que no êxito da ação ela um dia vai ter uma serventia e a gente acredita muito que você vai conseguir ter essa serventia aí de apresentar essa documentação. Doutor, alguma consideração final que queira fazer referente a alguma coisa que eu esqueci aqui de abordar, de perguntar? Essa é uma batalha de civilidade, uma batalha justa, então eu confio e convido as outras empresas, os outros escritórios que trabalham com cidadania para se juntar todos, para que a união crie força entre todos nós. Aqui temos que deixar do lado o individualismo e pensar, focar no interesse coletivo, que agora é proteger essa situação qualificada que a lei da vergonha quer derrubar, porque, vamos repetir justamente, a lei da vergonha vai somente permitir a quem apresentou o pedido, a documentação, antes do dia 27 de março, ou que estava com a convocação marcada antes do dia 27 de março, e que poi foi suspensa, de apresentar e de finalizar o processo de reconhecimento. Tanto é que os consulados agora vão chamar que estava com a convocação suspensa e que justamente precisam de finalizar o processo administrativo. Mas não pode ignorar, na minha opinião, que está com essa posição jurídica soggettiva qualificada, que ingressou com o processo de reconhecimento da cidadania e, do outro lado, perdeu o direito por culpa do descumprimento da lei do consulado italiano. Então, essa é uma batalha justa, essa é uma batalha de civilidade. Se nós queremos proteger essa situação jurídica subjetiva, temos que ingressar agora. Não vamos esperar o consulado cancelar essas listas, queimar essas listas, chamando 5 anos em 6 anos, acabando com essas listas, chamando somente filhos e netos das pessoas que estavam nas listas, para acabar com isso e chegar no 2026 acabando com esse, basicamente, posição privilegiada respeito de quem não ingressou. Então, pensa bem nessa situação, porque aqui estamos à disposição para ajudá-lo, para dar um apoio jurídico e tentar garantir claramente o acesso
ao reconhecimento do direito através dessa ação coletiva e, então, obrigando o consulado a chamar, convocar vocês e apresentar a pasta. Muito obrigado pela atenção a todos. Como falava a doutora Camila antes, aqui na Itália já é noite e daqui a pouco vou dormir, que começo a ser um pouco velho, então me dá licença, mas daqui a pouco preciso de descansar. Ricardo. Doutor Ricardo, estamos jovens ainda. Uma coisa interessante só para complementar, que o doutor comentou aqui sobre, né, a união que é importante nesse momento. A gente entende que talvez tenham outros advogados ou outras empresas que tinham pensado nessa possibilidade, né? Quando saiu o decreto, a gente pensou, quem tem um corpo jurídico aí qualificado, começou a pensar em várias estratégias que pudessem ser feitas e realizadas com o decreto da vergonha, como o doutor fala. E se a gente saiu com essa ideia, o doutor trouxe essa ideia prévia a qualquer outra pessoa, não significa que devemos não nos unir a essa ideia. Né? Eu acho que isso, a gente se falou tanto durante aqueles dias tenebrosos que nós tivemos, sem dormir, de noites escuras, com o decreto, quando lançou o decreto da noite para o dia, que várias empresas, assessores acabaram se unindo, né, até para criar estratégias para ajudar pessoas que estavam ali atuando em congresso, atuando com políticos, enfim. Agora, esse continua sendo o mesmo momento, né? Não acabou esse momento de união. Então, não é porque a Ferrara lançou essa ideia junto com o Dr. Ricardo que a Ferrara deve centralizar isso, né? Eu convido, né, os colegas, assessores, outras empresas, para contatarem a gente. Existe aí, a gente fez até uma situação de benefício para essas pessoas, justo porque a gente quer que os clientes de vocês entrem nessa ação coletiva também, eles participem disso, porque não vai ter uma segunda. Se tiver uma segunda, começa uma desunião, começa aí estratégias diversas e aí começa a criar uma confusão aí no sistema e até na própria administração pública, né? Aí vai começar a ficar um pastelão aí no próprio setor. Então, acho que esse é o momento, né? Que bom que teve alguém que conseguiu idealizar isso de uma forma rápida, a ponto de a gente resguardar talvez essas pessoas que tiveram seu direito fundamental violado. Então, é um momento de nos unirmos, né? Então, a Ferrari está aberta aí, a gente vai ter uns contatos, um e-mail aí de contato também para essas pessoas que querem indicar as pessoas. E é uma situação que realmente, quanto mais aderência, melhor para todos nós. E nós vamos conseguir ter sucesso. Espero voltar aqui e a gente dar boas notícias ou voltar para ainda dar mais instruções aí para as pessoas que querem se juntar a nós, né, doutor Ricardo? Com certeza, com certeza. Muito obrigado pela atenção a todos. Justamente estamos abertos, como justamente estava lembrando a doutora Camila, que ninguém é monopolista, mas justamente queremos sempre trabalhar juntos, compartilhar ideias para crescer. Okay? O objetivo é crescer juntos e proteger os direitos dos ítalos descendentes dos oriundos. Se vamos conseguir esse objetivo, vamos ser todos felizes, sem dúvida. Certeza. Doutor, obrigada, boa noite, obrigada a todos que estiveram ao vivo aqui conosco. Essa live vai ficar gravada, depois vocês compartilhem com quem não pode estar aqui nessa live, mas agradeço a todos, obrigada e uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, tchau. Tchau, boa noite.